E aí, tudo bem? Hoje a gente está aqui no canal Por Trás da Profissão para fazer a entrevista com o nosso ilustríssimo professor Adriano, que ele é responsável pela matéria de Introdução à Prática Laboratorial no nosso semestre. Mas, dando um resuminho rápido aqui do currículo acadêmico dele, ele é graduando em Ciências Biológicas, mestre em Medicina Veterinária Tropical e doutor em Biotecnologia, todos esses pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente, como eu já falei, ele é professor da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e está trabalhando em alguns grupos associados à doença periodontal e outros quesitos aí. Então, começando aqui a entrevista, professor. Primeiramente, a gente queria saber como foi sua trajetória acadêmica, enfim, contar um pouquinho como é que foi esse processo. Olá, então, uma boa tarde. É um prazer receber esse convite para conversar aqui com vocês. E vamos lá, né? Como você falou, eu sou biólogo de formação, né? Fiz mestrado e fiz o doutorado em ciência animal nos trópicos, depois a biotecnologia. E a minha vida, né? Eu tenho 50 anos hoje e eu fiz, né, primeiro pesquisa. Então, comecei realmente me envolvendo muito com a pesquisa. Comecei na área de imunologia e depois migrei bastante para biologia molecular. Então, a minha iniciação científica, a primeira de todas, né, foi na imunologia, trabalhando com diversos aspectos, diversos testes imunológicos, ELISA, Western blot, imunocromatografia, né, essas técnicas. Depois eu migrei para a biologia molecular, onde eu me apaixonei muito, né? E aí fui trabalhar com PCR em tempo real, PCR convencional. Na minha época, lá quando eu comecei, o PCR estava começando no mundo, então imagine aí, né? Já um tempinho de história. Depois eu migrei um pouquinho, né? Saí da área de laboratório e fui trabalhar em empresas do mercado ligados a laboratório. Eu trabalhei na Bioradica, uma empresa americana que tem sede em Hércules, na Califórnia. Depois fui para algumas outras empresas e, por último, nos últimos anos, me tornei professor da Escola Baiana em 2018, no segundo semestre. E também fui coordenador do Lab de Check-up, né? Durante 2 anos, no período da pandemia, estruturando, dando supervisão técnica científica no laboratório de diagnóstico molecular. Então, né, ainda tem, claro, né, aquela viagem para os Estados Unidos, passar um tempinho lá estagiando, que eu falei a vocês, né, que eu sempre faço propaganda, né, que foi um lugar muito especial para minha vida e mudou minha carreira, né? Então, acho que é importante falar. Então, um resumo é mais ou menos isso aí. Migrei nessas áreas todas aí. Agora, fazendo mais uma pergunta, a gente conhece o senhor, né, através do trabalho de docente na Baiana. E queria que o senhor aprofundasse um pouquinho mais como é que você atua e qual é seu papel na instituição. Joia, uma boa pergunta. A Baiana é uma escola fantástica, realmente a gente se sente bem acolhido, né? E aí a gente começa a conhecer os alunos, começa a tentar realmente trazer para eles, né? Para vocês todos, né? A ideia de que realmente o curso é importante, de que a gente tem coisas para alcançar, que o aprendizado é um aprendizado contínuo. Então, essa é uma das principais coisas que eu procuro fazer como professor na Baiana, né? É estimular vocês a se desenvolverem cada vez mais. Então, acho que, além da disciplina de introdução à prática laboratorial, eu ensino bioestatística e dou uma aula dentro da biotecnologia também, né? Já que eu tenho esse pezinho aí na biotech. Então, essa é uma outra coisa. Eu acho que a Baiana nos dá uma abertura razoável, bem razoável mesmo, para a gente conseguir mostrar a vocês a tecnologia como ela está andando, né? Então, não só o curso padrão de biomedicina, mas sim o curso de biomedicina pensando também grande, em que áreas vocês podem ir. Então, eu procuro ser um professor que tenta mostrar a vocês, né, que está sempre procurando mostrar a vocês os desenvolvimentos além do curso tradicional de biomedicina, né? Então, eu converso com vocês, né, vocês devem lembrar, sobre as possibilidades na área justamente de indústria, na área de empresas biotecnológicas, na área de MSL, né, que é o Medical Science Liaison, para o mundo, né, os CRIs, os CRAs, na realidade, né, que é os Consultant Research Associate, né, que são aquelas empresas que fazem ensaios clínicos e precisam de especialistas, né, ou de pessoas muito bem preparadas
para darem suporte clínico aos médicos, né, para explicar os processos dentro da área de produção de dados para análise, esqueci o nome agora, deu um branco, né? Para as análises clínicas, né, do estudo clínico. Então, acho que essa é a alegria que a gente tenta transmitir, né, para vocês se enriquecerem e crescerem cada vez mais no curso. Tá, professor, então, a gente sabe que o senhor tem uma forte relação com a área de biologia, mais voltada para imunologia e biologia molecular. Considerando suas próprias experiências nessas duas áreas, como e onde os profissionais dessa área eles conseguem atuar, digamos assim? Olha, boa pergunta também. A imunologia é uma ciência que está dirigida não só, né, quando você faz imunologia básica, ao entendimento dos processos imunológicos, então entender como os mecanismos imunológicos funcionam no corpo do ser vivo, seja ele qual for, né, incluindo os pacientes os humanos, né, mas também ao desenvolvimento de ferramentas tecnológicas de diagnóstico imunológico. Então, atualmente, né, já bom, no início do século XX, né? A imunologia vem crescendo, né, devagar e sempre, e nos últimos anos teve passos gigantescos, como, por exemplo, né, o desenvolvimento das células CAR-T, né? As CAR-T cells, que são as células T modificadas, né, com um receptor específico, né, que estimula a resposta imunológica contra tumores, por exemplo, né? Mas pode ser contra agentes infecciosos também, por aí vai. Então, acho que esse desenvolvimento das ferramentas é que é o grande campo de mercado de trabalho para vocês, né? Para aqueles que gostarem, obviamente, da imunologia, né? É conseguir desenvolver tratamentos cada vez melhores, mais eficazes, mais resolutivos para doenças graves que nós temos aí na humanidade. Então, acho que a gente está evoluindo muito rápido nos últimos anos. Saiu um estudo que eu recebi até esses dias, né, um aviso, que um grupo brasileiro desenvolveu um tratamento com anticorpo, né, um anticorpo bloqueador, para tratar adição, né? Então, pacientes que têm dependência química de algumas drogas, eles conseguiram desenvolver um anticorpo que bloqueia o receptor e dessa forma o paciente teoricamente não teria a sensação da necessidade de continuar utilizando a droga. Já está esperando um pouco mais de verba, né, para poder fazer a parte de ensaio clínico. Então reparem que coisa fabulosa, né, é a gente poder ajudar uma população, né, a se ver livre de uma coisa que no caso específico dessa situação, né, de pacientes que são dependentes e que não conseguem mais viver de outra forma que não seja afogado, né, na droga, você poder ajudar eles a saírem dela com um tratamento que ajuda eles não sentirem mais a dependência, ou seja, né, e não terem mais os efeitos também danosos, é fantástico. Então, acho que é um futuro brilhante para quem gosta da imunologia, né? Espero que vocês gostem. É um mercado bem interessante e super rico, né? E o desenvolvimento de uma droga dessa, para o pesquisador em si também, é evolução financeira, né? Além do brilhantismo de você poder dizer, olha, eu ajudei a resolver esse problema, né? Olha que coisa fantástica, né? Quantas pessoas no mundo sofrem com esse tipo de problema? Eu não tenho nem esse número, talvez o Kaique até tenha, né? A gente já andou conversando sobre esse tipo de estudo, mas com certeza é um número muito grande, né? No mundo. Então é interessante que a gente consiga desenvolver coisas desse tipo. Ok? Professor, realmente é uma evolução incrível. Inclusive, até a tecnologia está bem relacionada com essa área, né? Exato. E, então, sabendo disso, né, a gente gostaria de saber o seguinte: como que o senhor imagina que vai ser esse setor da biologia molecular daqui a 10 anos? Olha, eu diria que na realidade a gente já está chegando, né? E não é para daqui a 10 anos, não. A gente já está chegando, e claro, depois disso, melhorar mais ainda. Mas atualmente nós já estamos na era da medicina de precisão, né? Então, a gente já tem, para células CAR-T, é um excelente exemplo disso. É um tratamento que é especializado para o indivíduo, né? Você pode, claro, fazer uma CAR-T genérica, mas de modo geral, a gente está utilizando a célula CAR-T para aquele paciente. Se o outro paciente tem uma doença semelhante, você não vai usar a mesma célula CAR-T, você vai desenvolver uma célula CAR-T para aquele paciente.
Então, hoje, a gente tem essa possibilidade de desenvolver tratamentos que são especializados para cada indivíduo, e isso gerar uma chance de cura para uma doença grave como os cânceres de modo geral, né, com uma taxa, sei lá, 90%, 95% ou mais de cura, é algo fantástico. É basicamente você ter eliminado a doença do mercado, né? Quer dizer, com um número tão pequeno que seriam praticamente as mortes casuais, né? Aquelas que não deu tempo de tratar e aí a pessoa faleceu. Mas se você tiver o tratamento, você consegue. Acho que um dos grandes problemas que vocês vão ter que lutar, né, para resolver, que a gente talvez já não esteja mais aqui para fazer, isso sim pode demorar mais tempo, é a questão dos custos. Hoje em dia, essas tecnologias ainda são tecnologias com custo muito elevado. Então, o paciente pobre, o paciente que não tem um suporte financeiro, não tem um plano de saúde, ele basicamente não terá o tratamento por causa do preço. Embora o SUS já esteja, né, tomando certas medidas, né, para disponibilizar isso para pacientes que não têm a possibilidade de pagar pelo tratamento. Mas a gente sabe que daí a isso se tornar uma coisa que funciona para a população inteira é raro, né? Porque a gente tem outras doenças muito menos complexas, com custo relativamente menor, que a gente não consegue eliminar, né, da humanidade, né? Então, são algumas das coisas que a gente deve batalhar mais, né? E vocês que estão jovens aí com a energia toda, né, com a ajuda de uns velhinhos assim que vai dar um apoio, a gente pode conseguir chegar a uma velocidade maior para isso daí, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas muito humildes passando por essa dificuldade, indo na televisão para pedir o apoio, né? E a gente saber que não vão ser todos que vão conseguir aquela verba, né? Um outro exemplo, só rapidinho para fechar, é o caso da atrofia muscular, né, a espinhal, onde você tem, né, um medicamento que o custo dele hoje é na casa de US$ 1 milhão, né, 5 a 6 milhões de reais. Isso é completamente inacessível para a população brasileira de modo geral, para a população de grande parte do mundo, né, que é pobre. Então, acho que isso é uma das coisas que a gente precisa urgentemente, né, desenvolver tecnologias semelhantes, mas com custo muito menor, para que a gente possa trazer isso para a população que realmente precisa e que não tem suporte. Acho que esse é o futuro. Daqui a 10 anos, eu espero que isso não seja mais um problema. Que a gente tenha conseguido chegar num lugar onde as pessoas podem ter saúde sem tanta dificuldade. Perfeito, professor. Excelente reflexão, inclusive. Para Obrigado. finalizar, a gente queria saber do senhor se o senhor teria alguma situação inusitada, engraçada, que já aconteceu durante seus anos de atuação e que talvez gostasse de compartilhar. Olha, assim, essa é a parte perigosa, né? Tem que tomar cuidado para não falar nada. Mas, assim, tirando a brincadeira, sempre tem, tá? A vida de qualquer profissional em qualquer área é cheia de situações inusitadas, né? Então, eu vou contar, assim, sem citar nomes, sem comentários maiores, mas, assim, eu sempre digo a vocês, né? Na aula da gente de PL, eu sempre comento com vocês que um dos grandes problemas do laboratorista ou de qualquer profissional é que quando a gente começa a fazer o mesmo serviço várias vezes, a gente começa a se tornar desleixado. A gente começa a relaxar, acha que tudo é simples, que tudo é fácil, que a gente faz de olho fechado. E isso é uma balela, né? Uma mentira terrível que a gente vai contando para a gente mesmo e vai deixando na cabeça, né? Então, é muito importante que vocês não esqueçam nunca disso. Se mantenham trabalhando com o mesmo carinho, a mesma atenção, o mesmo rigor do início da carreira até o fim. Porque uma das coisas que eu vi acontecer, né? Eu tinha um colega de trabalho, né? E esse colega de trabalho uma vez estava preparando um gel de agarose, e aí na hora de corar o gel de agarose, a gente pode corar de duas formas, né? A gente pode corar com a solução, por exemplo, na época era muito mais comum usar o brometo de etílio, que é uma substância carcinogênica, né? E aí a gente preparava ou uma cumbuquinha, né? Um recipiente com a solução de brometo. Você pegava o gel, mergulhava na solução, deixava ele 20 minutos, depois você tirava dela, botava em água e ia tirando o excesso até o sinal do gel ficar perfeito para você fotografar.
E aí, depois de alguns usos, você precisava pegar esse recipiente e jogar fora, né? Quer dizer, jogar dentro de um recipiente para fazer a descontaminação. E aí, na hora de pegar essa cumbuquinha, essa pessoa, né? Perdeu o controle e ela virou em cima dela mesma. Ela tomou um banho nela, a pessoa. Tomou um banho de brometo de etídio, né? E aí saiu desesperada pelo laboratório, no famoso, né? Meu Deus, o que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora, né? Com aquele desespero de quem tinha tomado um banho de brometo de etídio, né? Então, você vê, é aquela coisa do foco, né? De você estar realmente concentrado, de você não se perder. Então, essas são coisas que acontecem com muita facilidade no nosso dia a dia de trabalho, né? Então, muita atenção. Existiram vários acidentes, né, na vida científica brasileira que são documentados, gente que se autoinoculou com um patógeno, gente que injetou uma droga no corpo, né, gente que usava uma caneca, por exemplo, uma Erlenmeyer como frasco para beber alguma coisa e alguém botou uma droga naquele Erlenmeyer para poder utilizar o Erlenmeyer para um estudo e depois devolveu o Erlenmeyer para o mesmo lugar e a pessoa usou para tomar um café e morreu, né? Coisas assim. Então isso tudo não é lenda urbana, né? Muitos desses são fatos verídicos mesmo. Então acho que essa é uma das coisas que eu assisti assim casos, né? Não que eu tenha visto todos de frente, né? Esse que eu contei, eu vi, eu não estava na hora que ela tomou o banho, né? Que a pessoa tomou o banho de brometo, mas eu acompanhei e conheço a pessoa, né? Então foi um acidente. Óbvio que ela não teve nenhum problema com câncer, tá certo? Porque não é uma exposição de uma vez, a exposição contínua que pode levar ao tumor. Mas ficou a lenda, né? E a gente passava um para o outro e contava a história, né? E a pessoa até hoje, quando a gente conversa, a gente dá risada dessas histórias do passado, né? Então, tem bastante. Ah, não dá para contar não, senão a gente vai gastar aqui o dia todo. Mas é isso, né? Pessoal, muito obrigado por ter se disponibilizado. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada para fazer essa entrevista. Fico feliz que a pessoa que tomou banho de brometo está bem, primeiramente, né? Que Com convenhamos. certeza. E é isso. Muito obrigado, professor. Por nada, é sempre um prazer poder ajudar, né? Espero que tenha saído legal e fique um bom vídeo aí para o trabalho da turma. E sucesso a vocês, viu? Sucesso mesmo. A gente se encontra aí nesse restinho de disciplina e no próximo semestre, né?